Viu o Tartária ali? Tartária sou eu, né? Vou lá. Não, você não tem noção do que vai ser essa Tartária aqui. Essa Tartária, você não tem noção. O negócio tá Eu vim louco. aqui para assistir porque eu quero aprender, né? Então, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ela não anda você nas veio tuas da pesquisas, Oi. assim? Tartária não anda aparecendo nas tuas pesquisas, assim, de nada? De vez em quando Do não nada, né, passa? Anne? Só Tu não assim. ouviu falar nada, né, Anne? Não, eu Você realmente sabe? eu estava fazendo uma pesquisa bem aprofundada sobre a Tartária, até passei uns links ali para a Anne esses dias. Uhum. Só que no meio do caminho eu acabei tropeçando numa outra pesquisa e mudei meu rumo. Parei de olhar a Tartária por enquanto, estou pesquisando, me aprofundando em uma outra coisa e depois eu volto. Então, e você vai viver até os 100, até os 200, até os 300, né? A gente estava comentando ontem que nessa pesquisa da Tartária, nós estávamos vendo uns vídeos e apareceu que uma dita estrada na Rússia, né? Ali um pedaço do mar ali deu uma baixada de nível. Abriu, sim, eu vi. apareceu a estrada. E aí a gente lembrou da live que a gente fez contigo, que a gente via aquelas estradas de quilômetros e quilômetros lá embaixo, né? E se você for colocar o tamanho do ser humaninho de 3 metros, é mais do que justificável você ter uma estrada de quilômetros, porque cada passada deles. Aquilo lá tinha umas que tinha 12 quilômetros de largura, né? Então. Mas é bizarro, porque lembra a tal da estrada, a Estrada do Caribe, a Estrada Dourada? Do Caribe, a Estrada Dourada. Lembra? Que era uma das previsões do Casey e que foi descoberta há um tempo atrás, né? E foi descoberta aí fica aquela discussão se aquilo ali eram pedras naturais, se eram pedras cortadas artificialmente, porque parece uma estrada pavimentada, no fundo do oceano. E aí, inclusive, ela tem um trajeto que fica um formato de J, assim. E essa estrada, né, fica ao longo da costa de uma ilha, bem no extremo mais oeste, mais leste da Rússia, já pertinho do Japão, bem perto de Kamchatka, inclusive. Vladivostok? Não, é uma ilha, na verdade, a ilha mais a leste da Sibéria. E aí teve uma maré muito baixa e parece uma pavimentação, exatamente como aquela do Caribe. E quando eu vi, eu disse assim, caraca, parece do Caribe. E inclusive no vídeo a gente viu eles mostrando as imagens do Google Earth, né, com aquela anomalia no fundo do mar. Dizem, olha aqui, ó, agora desceu tanto que ficou exposto. Então, é muito interessante. Então daí deu para comparar com a imagem do Google Deu Earth. com a imagem do Google Earth, sim. E é por isso que a gente lembrou de ti. Depois a gente manda. Eu não sei nem qual foi o vídeo que a gente pegou para ver isso. Eu acho que foi daquele. Eu sei qual foi bem legal. Foi bem legal. Inclusive, assim, a gente fez um comentário, a gente tem uma live aqui no canal com o Ozzy falou um pouco da Tartária, tá? Sim. Mas a gente resolveu dar o nosso toque, né? Porque o nosso toque, assim, tem sempre aquele juntando umas pontas meio estranhas, sabe como é? A gente gosta de fazer um novelo, um bem bolado, então a gente resolveu trazer isso para cá. E a gente ficou papeando, né, também com o Ozzy, porque foi a primeira vez que ele veio aqui, né? Fala nisso, beijo, Ozzy. E não falamos tanto da Tartária quanto a gente gostaria de ter falado, né? Então, hoje a gente vai vamos pegar com atenção total aí, porque tem muita coisa, gente, porque a Tartária, ela, na realidade, ela é um embasamento e é o tal do fiozinho de cabelo que você puxa e vem a peruca para muita coisa. E para muita coisa que a gente está vivenciando agora, né? Inclusive, o fechamento da live, vocês vão ver que a gente colocou bem para isso mesmo. E dá vários webinars, né? Não é webinário, são vários. Não dá um só, não, gente. Porque tem muita coisa que não dá para a gente falar aqui e abordar nessa querida plataforma que ama tanto aqui. E eu fico pensando, há quanto tempo que eu comecei a pesquisar sobre Tartária? Com certeza deve fazer uns 6, 7 anos. Então, assim, o meu tem um pouquinho menos, mas tem mais ou menos uns 5 anos. André,
que o Ari tem uma Eu não live sei. sobre Tartária. Eu vou olhar, porque Sim. esse material dele eu não vi. Também Diga, não. Gê. Eu não sei como é que está a situação de vocês aí nas pesquisas, nos conhecimentos, mas sabe aquela história do quão fundo é a toca do coelho? Sim. De tudo que eu já aprendi, já pesquisei, já cavoquei, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu absorvo, eu vejo que mais fundo o negócio vai, e eu estou num ponto que eu não sei mais no que acreditar. Eu sou bem sincero com vocês. Eu não sei Sim. mais o que é o quê. Eu sei que a nossa história não existe. Aquilo que a gente pensa que é a nossa história não é. É tudo Então. falso. Eu passei por essa fase aí. Eu passei por essa fase. E é muito interessante isso, porque a gente chega a ficar quase nihilista, assim, tipo, então não acredito mais nada. E esse é um processo, faz parte do processo. Não é o caso. Mas assim, tá, o que nos contaram da história? O que a gente realmente sabe? Aí a gente só tem uma certeza, só sei que nada sei. Ponto. Né? A história que nos contaram é uma mentira, e por isso se deve ao fato de nós sermos uma espécie com amnésia. E temos vários autores que deixam isso muito claro. Nós somos uma espécie com amnésia. É muito fácil nos engambelar. Tá? Basta a mudança de uma geração. É uma geração. Em uma geração a gente muda os livros de história. Simples assim. Isso dá 20 anos. Exato. Tá? Então é muito fácil contar a história, os dominantes contarem a versão desejada da história. Tá? E aí quando aqueles que tentam achar o furo da bala, ou o buraco do coelho, são, né, todos classificados como teóricos da conspiração, que é o jeito mais fácil, né? Lembra da falácia do argumento atirando, né, no carteiro, atirar no mensageiro, é a tal da falácia ad hominem. Vamos destruir o mensageiro e ridicularizar e afetar o caráter, porque a mensagem não pode ser promulgada, né? Eu vou para outro lado. Eu digo o seguinte, quando você começa a se questionar muito, o melhor que você tem a fazer é você buscar a confiança em si próprio e na tua consciência. E é por aí que você vai começar a se achar. É onde você vai resgatar aquilo que de mais seguro tem, que são tuas memórias. Eu estou indo por aí. Exatamente. E aí, na questão do autoconhecimento, essa busca, você vai montando a tua estrada, você vai colocando os tijolinhos amarelos da Dorothy com aquilo que você ressoa, com aquilo que você sente, com aquilo que você acha a verdade aqui. E foi muito por aí. Porque vertentes você vai ter o tempo todo, suposições, você vai ter provas também, você vai ter... Só que, assim, é começar a encaixar o teu quebra-cabeças. Eu passei por isso, Gê, e aí eu comecei a me questionar com várias coisas. E eu falei, bem, eu preciso tomar um rumo. Né? E o rumo nada mais é ir lá atrás. Eu falei, Banza, você trabalha com... Na época era leitura casca, né? Hoje tomou essa proporção da projeção de consciência, né? Que a gente está aí aplicando com tudo. Mas eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou começar a buscar em mim aquilo que mais ressoa comigo, porque senão você realmente se perde. Mas eu acho que isso faz parte, né? Porque essa coisa do relembrar é justamente onde você vai pegar o material e você vai se identificar, que foi o que aconteceu hoje com o material que a gente pegou aqui da Tartária. É onde você olha a história e você fala assim, gente, eu já vivenciei isso. Gente, eu sei disso. Como é que eu sei disso? Né? Como é que você entra num lugar e você vê a geometria sagrada e você tem noção, sem ter estudado, sem ter acesso ao conhecimento, né, do que é aquilo? Das caixas de ressonância, da simática. Como é que você sabe disso? Está na tua consciência. Está na tua consciência. Eu não diria que está na consciência, eu diria que está no campo. Mas ainda assim, a gente sempre vai ter uma intuição, a gente vai ter uma ideia, mas a gente nunca vai ter certeza. Porque sempre vai ter viés, sempre vai ter interferência do físico, vai ter interferência das memórias pessoais, interferência do nosso contexto. Então, assim, é muito difícil a gente ter a certeza, a ideia limpa realmente do que aconteceu, porque a gente está lidando com muitas camadas de engano, sobre engano e conversa e desconversa sobre os mesmos temas. E a gente está vendo isso acontecer. Há 5, 6 anos atrás, Tartária era um tema marginal. Ninguém falava de Tartária. Praticamente ninguém conhecia, assim como Mudflood. Mas, de repente, isso fez boom. Aí tem um monte de canais falando disso, um monte de material, e aí a gente vê o enredo de rastro.
aí começa a realmente ficar muito difícil, e agora a gente está se afundando na lama para achar as mesmas informações que antes a gente tinha, tá? E assim, claro que eu vou na minha intuição e olho o vídeo e não, isso não é, não, aquilo não é, mas ainda assim, existe uma fonte real, existe uma história real que foi escondida, e que talvez essa, a que um dia aconteceu, talvez a gente não consiga ter mais evidências palpáveis, porque foi tudo destruído, né? A maior parte dela realmente foi ocultada. Esse mas é o tema da ideia de hoje. Mas, miga, o que você está pegando é o geral. Eu estou falando da história individual. A questão da consciência, claro, está tudo no campo que a gente acessa a consciência pelo campo, mas a questão que eu estou falando é que assim, a gente acaba se perdendo numa coisa que a gente precisa pegar uma vertente, que é uma história de cada um. É a mesma coisa, tem a história da Chapeuzinho Vermelho, que eu vou contar de um jeito, você vai contar do outro, o outro vai contar do outro. Está no campo, mas a nossa consciência em si, das nossas memórias. Então, é essa vertente que eu estava falando, justamente para a gente não se perder, né, no mar. Sim. Só para pegar o gancho aí do que a Anne estava dizendo, eu acho que é mais chocante isso tudo, pelo menos. Eu não sei o que vocês vão apresentar hoje, como eu falei, estou aqui para assistir, por isso que eu vim. Mas isso que a Anne estava falando aí, que a nossa história e a Tartária, aquilo que a gente não sabe e não sabia da Tartária, gente, eu acho, pelo menos o que eu já estou acreditando, que isso é muito mais recente do que a gente pensa, tá? A gente não está falando uma coisa lá da antiguidade. Não. A gente está falando uma coisa, vamos dizer, 300 anos. Não, e século XX. E século XX. Estava ali, ó. Início não, mas eu digo assim, a virada mesmo é coisa de 300 anos e muito. 18, 19. Aliás, uma das coisas que se amarram muito com a história da Tartária é justamente o que aconteceu na Idade Média. Quantos anos foi se passar na Idade Média? Foram realmente aquele período de 1000 anos que ninguém sabe o que aconteceu, que não aconteceu nada importante na história da humanidade? Idade das Trevas? Os anos da escuridão. Todo escuro, né? Isso aí. A história impossível ligaram na sequência. Eu tô aqui porque, ó, 9h05, a gente vai começar a brincar, porque tem muita coisa. Eu só quero puxar um comentário aqui, ó, que a Paty falou que tá amando o nosso canal de cortes, e a gente agradece. Deixa eu colocar aqui, para quem não se inscreveu, pessoal, a gente está com um canalzinho de cortes, tá? O canal de cortes está lindo, a gente está tendo ajuda do nosso querido Paul, para fazer aí, nossa, e uma tremenda de uma ajuda, gratidão, Brigadeiro Jujuba, Paul, para fazer esse canal de cortes, né, para trazer um pouquinho, né, como a gente fala mais do que a cobra. Mulher da cobra. A mulher da cobra. Fala mais que a mulher da cobra. E aí, esses cortes vieram a calhar para chamar as pessoas também, porque esse canalzinho aqui tá mais do que já taxado, né? Ô, Cíntia, a live com Ozzy deve fazer uns 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos e meio, já faz um tempinho, tá? Tá aqui no canal. Quanto, onde, quando? Aguarde, vamos falar sobre isso em 5 minutos, tá? Eu queria pegar um outro comentário que eu deixei marcado aqui, que é da Cris, tá? Falando do canal Yeshua, do Relógio do Criador, já fez muitos vídeos sobre a Tartária. Eu estava falando do canal do Yeshua para a Dini momentos antes da gente entrar, né? É verdade. Se alguém não conhece, eu recomendo que vá lá assistir. Relógio do Criador. Ele trabalha com astrologia bíblica. Vocês não conseguem acreditar no tanto de informação condensada. E assim, ele larga os negócios, a cabeça fica assim. Eu, pelo menos, assim, eu pauso o vídeo e fico pensando no que ele falou, que ele larga um monte de informação e ele tem um linguajar super simples, né? Ele é judeu de origem, ele estuda esses temas, o pai dele levou ele para o Egito para pesquisar. Ele disse assim, na época eu era criança, a gente dormiu dentro das pirâmides, hoje ninguém consegue fazer essas coisas. Faz parte de um grupo de estudiosos estudando astronomia bíblica. E é justamente a marca, a gente fala em transição planetária, e ele fala exatamente disso, dessa mudança de estação, ele fala primeira Terra, segunda Terra, o que é a idade. Aí ele mostrou assim, os mapas ficam mostrando o Câncer e Capricórnio, mas não é, isso aí é da segunda Terra, a gente nunca teve lá. Tinha que estar mostrando peixes e virgem. Aí, pela primeira vez na vida, eu fui pensar, por que diabos que a gente tem um trópico de Câncer e um trópico de Capricórnio, gente? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí a cabeça foi fazendo assim. Né? Olha o que a Soninha está falando aqui, ó. Isso mesmo, gratidão, Sônia, porque foi ela mesma que apresentou. Gratidão, e assim,
cada dia eu fico mais doida com o material dele, assim. Queria entender tudo de uma vez, queria absorver. Boa Então, dica. tá muito bom. Boa Bora dica, lá? excelente dica. Bora lá. Já Bora fica à lá, vontade. O Gê vai assistir de camarote aqui. Agora eu vou ficar assistindo. É isso aí. Deixa eu botar para Vambora. apresentar aqui. Vamos puxar o negócio. O computador também é preguiçoso, mas ele vem, ele vem. Pronto. Tá aqui. Uhum. Tartária. Gente, só para quem não sabe, esse prédio que está aí, que por acaso é lindo, é a Sagrada Família, tá? Lá em Barcelona. Tem essas antenas monumentais ali, né? E é um dos grandes exemplos aí dessa arquitetura gótica linda, né? 19 do 11. Eu conheço tem uma dessas estruturas da Tartária que eu conheci pessoalmente, que foi a Catedral de Colônia, Col Dom. Eu conheci várias. Ai, nem me fala. Eu conheci aquela lá, meu Deus. Eu conheci lá em Portugal, Santiago de Compostela, pelo amor, nem fala. Não, e fora que você fica tonto, né? É um negócio. E essa Sagrada Família eu fui também. Então, é de arrepiar. Por favor, sigam a dica aqui do Apóstolo e apertem o gostei, ajudem o canal, porque a gente tá nas sombrinhas ainda, lá na prateleira do fundo. É isso aí. E a gente está sendo sacaneadinho, como sempre. Então, por favor, deixa o like, faça um comentário para a plataforma entender, né, que vale a pena assistir as meninas. A gente agradece. Vamos lá. Quer começar? Como o Paul está dizendo, faltam só 55 slides. Então, assim, a história da Tartária começa assim. O que é Tartária? Eu sempre brinco. Até o outro dia o Paul fez a mesma brincadeira. Eu conheço o molho tártaro. O meu ponto de vista é, se existe um molho tártaro, é porque existiu a Tartária. Ponto. Né? Porque, afinal de contas, se existe a rosa grega, é porque tem Grécia, tem grego. Então, o molho tártaro tem que ter Tartária. Ponto. Tá? Essa é uma lógica imbatível. Então, de onde que vem essa história? Né? Começa a aparecer em alguns mapas, então existem evidências cartográficas da existência de um lugar que era só imenso, que ocupava mais ou menos 8% da superfície do globo, da superfície de terra do globo, só isso, né? Imagina assim, de todas as terras, um lugar chamado Tartária, né? Grande Tartária, ou fazendo parte das terras desconhecidas, olha só, né? Terras incógnitas, terra incógnita, tá? Ou seja, aquilo que a gente não conhece. E é só representada por, boa parte dela ocupa o que hoje é a Sibéria, mas boa parte ocupa uma área extremamente fértil e extremamente rica em minerais também. Ou seja, um lugar estranho para ninguém querer, para ninguém conhecer, ninguém botar a mão, né? Mas enfim, tá? Bom, como é que a historiografia moderna lida com a existência de mapas dizendo que esse lugar existiu? E muitas vezes apresentado como um grande império da Tartária. Tá? Eles dizem, não, isso não era um lugar, era só assim, eles faziam uma confusão, assim, eles misturavam com o Império Mongol, essa história de império, porque eles confundiam com a época do Gengis Khan, eles chamaram de Império Mongol, Império Tartar, porque era tudo meio parecido, sabe? Todo mundo aquele povo lá, os europeus não sabiam direito, então botavam assim, tudo junto. Tá? Essa é a historiografia oficial. Então a gente pega mapas, especialmente mapas ali de 1500 e pouquinho, tá? O próprio Piri Reis, a gente cita, né, 1514, mas a gente vai ver outros mapas aqui, 1530, 1540, Sim. mostrando a existência desse lugar. Então, a historiografia atual tem que achar uma desculpa, né, tem que achar uma justificativa de por que isso não era um império, não era um lugar, tá? Sim. É isso que a gente vai esmiuçar com vocês. E aí a gente chega nesse mapa da Tartária. Esse daí, mais particularmente, é de 1570. Ele está dentro de um atlas. Esse atlas é de Abraham Ortelius, né? E aí a localização e a extensão da Tartária de Ortelius indicam que provavelmente pretendia representar o Império Mongol, tá? Mas, no entanto, em 1570, quando o atlas foi impresso, o Império Mongol já estava fragmentado há cerca de 200 anos. Então, gente, começa aí, né? A gente vai ver ao longo da live
várias inconsistências com o que eles chamam de justificativas para coisas que estão estampadas na nossa careta, né? Existem vários mapas descritos como terras da Tartária, né? E além disso, e assim, nós vamos enlouquecer vocês se a gente trouxer aqui o que, além dessa descrição dos mapas da Tartária, é o que a gente fala de extensão de terras, porque elas saem do Pacífico e elas quase se unem num pedaço de mar bem menor do que a gente pode dizer aí, com um pedacinho do que a gente tem de terras aqui dos Estados Unidos, e vai adentrando ali, porque a gente vai pegar Chicago, a gente vai pegar toda aquela parte ali, onde tem o Texas, Missouri, Mississippi, vai nessa coisa toda. Ué, mas espera aí, um negócio está aqui, outro está aqui. Então, e aí, como é que fica essa questão do globo? Né? A gente vai falar, será que o nosso mapa mundi está certinho com essa divisão territorial? Mais ainda, será que ele está certinho com essa extensão territorial? Né? Exatamente. Né? A gente começa o descobrimento, quando a gente fala de descobrimento do Brasil em 1500, quando a gente fala do descobrimento da América em 1492 por Cristóvão Colombo. E aí, quando nós pegamos toda essa história, todo o embasamento, desde lá nós temos o quê? Teorias, né? Muitas teorias de todas essas navegações, essas grandes navegações que a gente vai para um lado e vai para o outro. Nossa, eles não sabiam de nada, foram parar aqui. O dito caminho das Índias, que não era caminho das Índias, que bateu. Gente, vamos lá, né? A gente acredita num xalalá que depois a gente vai se olhar e vai falar assim, como é que a gente fica acreditando nisso? Então, os mapas da Tartária, se nós formos pegar, e aqui a representação são poucos, tem muitos, e são atlas. E atlas de pessoas que, naquela época, eram pessoas ditas sérias, consideradas sérias, e atlas reconhecidos. Então, como é que você vai refutar uma informação que está num atlas? Porque 1570 essa pessoa não podia saber como é que era, então o nome... Aí começam as justificativas. Não, mas o nome era só um nome porque eram terras conjuntas. Vamos lá, né? Pode passar para o outro. Né? Aqui, o Flávio está dizendo, a história precisa ser estudada 2 vezes, uma para passar de ano, outra para aprender de verdade. É o que eu falo para o meu filho. Eu vou estudar a história comigo, diz assim, para botar na prova, é isso. Tá. Depois a gente conversa sobre o que aconteceu. Bia, tem no mundo inteiro, porque essa arquitetura em si, que a gente pode chamar hoje para ficar mais fácil para vocês, que é uma arquitetura gótica, né? Ela está no mundo inteiro, ela está espalhada no mundo inteiro. Né? Tá aí, ó. Pega daí, amiga. Esse outro então, mapa. Aqui é outro mapa. Então, esse aqui é o mapa holandês da Tartária de 1595, mostrando toda essa área em amarelo, debruada de amarelo aí, essa corresponde à Tartária. Ela é simplesmente toda a Ásia. Toda a Ásia, né? Só isso. Né? Então, como é que a gente coloca, né, no saquinho de lixo da história, dizendo que isso aí era só um lugar que ninguém conhecia, né? E que estava ali porque era uma coletânea de povos nômades que ninguém conhecia, ninguém sabia direito quem era, e isso aí foi o Gengis Khan andou por lá e unificou e bagunçou, então virou tudo tártaro, porque os tártaros, na verdade, eram um grupo étnico. É forçar a inteligência, né? É forçar a amizade, assim. Inclusive, a gente tem muitas evidências. Se fosse só os mapas, não, mas o mapa é só a pontinha do iceberg, gente. Vocês vão ver. Nem me fala. Vamos continuar. Vai no outro também, porque o próximo eu preciso, como fã do Harry Potter, eu preciso falar. Tá. Diga, Gê. Só uma perguntinha rapidinho. Vocês vão passar por Marco Polo também? Sim! Como não? Não. Porque tem um dedinho importante dele nisso aí, né? Dedo? É aquela coisa do historiador oficial, do repórter oficial, né? 17 anos. 17 anos do cara pálida na China. E não tem como não falar. Vamos lá, né? Então, a gente traz aqui nesse inserto
ali no cantinho, um recorte do que está descrito na Enciclopédia Britânica de 1771, na segunda edição da Enciclopédia Britânica, descrevendo o que é a Tartária. Tá? Um vasto país nas partes ocidentais da Ásia, rodeada pela Sibéria, né, compostos, né, da Sibéria no norte e no oeste, que é chamada Grande Tartária. A Tartária, aquela Tartária que está além da Mongólia e Sibéria, e não está dando para entender aqui. A gente tem um trecho dela traduzido. O que eu vi aqui? Isso. Tá aqui. É porque tá ruim aqui. Mas, em resumo, tá? Ela vai da Sibéria até o Mar Cáspio, a Tartária Uzbequistão e Mongol, que vai para o norte, da Pérsia e da Índia, e chega no Tibete até o norte da China. Então, ele inclui, né, como limites da Tartária, Tibete e China, no extremo leste, a Índia ao sul, o Mar Ártico a leste, incluindo toda a Mongólia, todo o Cazaquistão, toda essa porção. Hoje tem Montenegro, o Uzbequistão, todos os questões estão todos ali, inclusive Ucrânia. Ucrânia está bem dentro, né? E existe uma sobreposição muito interessante com outro reino, né? Outro império, que a gente não vai falar aqui porque esse aqui é mais sensível para essa plataforma. Né? Mas que o dos Khazar. Isso. Né? Dos Khazar, que não é Cazaquistão. Isso. Eu já falei bastante para deles ao vivo. É Khazaria? Mas aí... Tá, é Khazaria. Isso. O negócio é que aqui eles gostam, né? Eles gostam de particularmente implicar. Né? Então, e aí a gente tem o quê? Um Atlas de 1865, as bandeiras de todas as nações, religiões e raças do mundo, né? Onde nós temos a bandeira da Tartária. Essa bandeira amarela com a representação de uma criatura mitológica, despertando mais perguntas ainda sobre a história. E aí a gente começa a contar... Gente, mitológicas, né? E aí eu adoro, porque que bicho é esse? É um grifo.